Tito capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado, Pai. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque todos aqueles que entraram aqui essa noite não sairão da mesma forma. Obrigado, Pai, porque os meus irmãos, Pai, entrarão numa nova etapa, numa nova estação. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, irmãos, o pastor tinha falado comigo hoje à tarde e nós tínhamos preparado uma dobradinha essa noite. Posso ficar com o resto do tempo, pastor? Senão não dá tempo de terminar. Tratando um pouco sobre algumas dúvidas que chegaram até ele, ele pediu para que nós tratássemos essa noite. E sabe, queridos, que todas as vezes que nós falamos sobre o tempo do fim, sobre as coisas do tempo vindouro, existem duas classes de pessoas, muito distintas. Aqueles que gostam muito disso e estudam e se capacitam e procuram a cada vez mais, e aquele outro quadro de pessoas que não estudam tanto, ou não buscam tanto, ou não dão tanta importância ao tema. Isso não quer dizer que a pessoa não queira, muitos até querem ouvir, mas não buscam aprender sobre. Vem para a igreja e até, eu vou ouvir no YouTube, coloco uma ministração falando sobre o arrebatamento, sobre coisas desse tipo, ouve, mas não é algo que busca tanto. Até porque nós entendemos que pessoas são chamadas para coisas diferentes. Tem pessoas que são chamadas para operar no dom de cura, e vão operar e vão crescer nisso, e eles têm que se dedicar um tanto mais a essas coisas. Porém, tão importante quanto falar de fé é falar sobre o tempo do fim. Tão importante quanto falar de cura é falar sobre o arrebatamento. Porque faz parte da nossa esperança. E o texto que nós citamos, a Bíblia fala sobre uma bendita esperança, uma bendita expectativa, que é uma coisa que muitas vezes nós não estamos gerando. Aleluia. Uma vez eu fui ler um texto para uma pessoa, e quando eu abri em Apocalipse, a pessoa disse: não, pelo amor de Deus, eu tenho medo de ler Apocalipse. Sabe, queridos, por traumas e por não entender um tanto o que a palavra diz, nós acabamos não se aprofundando em algo que é importante. Você precisa entender sobre o teu futuro. Aleluia. Eu quero falar sobre essa bendita expectativa, e para começar a falar sobre expectativa, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos passear um pouco na Bíblia essa noite, pelo menos no tempo que nós temos. Jó, capítulo de número 19. Jó 19, 25, eu vou lendo para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, na minha pele, em minha carne, verei a Deus. Sabe, queridos, falando sobre expectativas, as pessoas da antiga aliança, elas tinham uma expectativa a respeito da vinda do Messias. E Jó cria no seu Salvador, no seu Senhor, que na nova aliança nós conhecemos como Jesus, o Deus que se manifestou aos homens. Mas Jó tinha uma expectativa de um dia ressuscitar. Não preciso forçar a interpretação para que você entenda que Jó estava falando da ressurreição dele. E o que eu quero tratar a respeito desse texto é o tempo que ele iria ressuscitar. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra.
Diga assim: Jó um dia vai ressuscitar, quando Jesus pisar na terra. Essa era a expectativa das pessoas na antiga aliança. A expectativa que o Messias viria reinar sobre a terra. E quando ele pisasse na terra, ele iria ressuscitar aqueles que morreram na esperança. Mas a igreja não tem essa expectativa. A expectativa da igreja não é aguardar que Jesus pise na terra. Fala-me, Deus do céu. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13. A Bíblia diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou aos que já morreram, para não vos entristecer como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Está falando de você? Fala, meu Deus do céu. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Eu acho que eu perdi o texto aqui. Espera aí, gente. Até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E sabe, queridos, que esse texto ele mostra de fato uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, que era a dúvida que nós conversamos sobre. Sabe, queridos, como eu falei a respeito de Jó, e já enquadro as pessoas da antiga aliança, a expectativa era que Jesus pisasse na terra e eles ressuscitassem. Mas a igreja, que é o povo que nasceu, que creu em Jesus Cristo, que entregou a sua vida, se tornou igreja, desde 2000 anos que as pessoas têm se convertido, têm aceitado Jesus. Essas pessoas elas têm uma promessa também. E a promessa é, por mais que elas morram em Cristo, um dia elas vão ser ressuscitadas. E nós, os que estivermos vivos no dia dessa ressurreição, seremos arrebatados, juntamente com Ele. Mas nós não encontraremos com Cristo na terra, mas sim nos ares. Você está em 1 Tessalonicenses, passa para o capítulo 5, a Bíblia diz assim, sobre o tempo, e ele diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, e eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Aleluia. Sabe, querido, esse texto ele fala de uma vinda de Jesus como um ladrão da noite. E uma vez eu vi um homem ministrar e ele falava sobre aquele texto de Mateus que fala que o Senhor virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, todo olho verá, toda língua confessará. E ele tratava esse texto, por exemplo, como o arrebatamento. Mas sabe, queridos, que nós precisamos entender para quem a Bíblia está falando. Porque, imagina, o texto de 1 Tessalonicenses está falando que Jesus vem como um ladrão de noite. Como eu poderia aplicar o texto de Mateus, que Jesus vem, sai do Oriente, se mostra até o Ocidente e todo olho vai ver? Como um relâmpago. Sabe, queridos, esse texto, ele trata literalmente da segunda vinda de Jesus, quando Jesus vem já para encerrar o tempo da tribulação.
Porque a igreja não está aguardando o relâmpago que sai do Oriente. Porque quando ele vier do Oriente se mostrando para todos ver, nós viremos com ele. Vai dar certo. Nós somos a igreja de Cristo. E o arrebatamento da igreja se dará antes da tribulação. O questionamento era: será se nós como igreja vamos passar pelo tempo tribulacional? E eu respondo essa pergunta para você com o texto de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10. Ele diz: se guardarem a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Sabe, querido, sua preocupação não deve ser: eu vou passar pela tribulação ou não. Sua preocupação deveria ser: eu vou me manter fiel para que Ele me tire antes da tribulação. No mesmo texto que você tem aberto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, só que no versículo 9, ele diz que nós não fomos chamados, nós não fomos... Espera aí, gente, eu acho já. Só a forma de expressão dele. Você está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? 1 Tessalonicenses no capítulo 5. Eu achei que eu tinha anotado aqui, mas não anotei. No versículo 9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Sabe, eu gosto do que uma organização que o mundo tem antes de qualquer tipo de guerra, né? Sabe que as nações, elas mandam para outros países embaixadores, para outras nações. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles mandam embaixadores para o Brasil. Mas se acontecesse de ter uma guerra no Brasil, as primeiras pessoas que iriam sair antes que acontecesse a guerra de fato, seriam os embaixadores. Porque os países, eles estariam tirando os seus embaixadores para que eles não sofressem. Pois é, a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Ele não vai deixar, irmãos, a sua noiva passar por um tempo tribulacional. Ele não vai deixar a sua noiva, o seu povo, os seus embaixadores sofrerem. Porque o evento que dá início ao tempo tribulacional é o arrebatamento. E nós estamos aguardando isso. Sabe, querido, talvez não seja aquela palavra que você diga assim: eu preferia quando estava no mover, e eu gosto do mover, isso é bom demais. Mas sabe, queridos, não adianta mover sem expectativa na vinda do Senhor. É por causa de falta de uma expectativa a respeito do arrebatamento ou do ensino das coisas do fim, que a igreja se tornou uma igreja materialista. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja no geral. De tanto pregar a prosperidade, e nós cremos na prosperidade, amém? Cremos nisso. Mas a quantidade de pregação sobre isso e as poucas ministrações sobre o tempo do fim, sobre as coisas que irão acontecer a respeito do fim, tem feito com que a igreja não espere mais o Senhor e gere uma expectativa no carro que vai ganhar, na casa que vai comprar, na faculdade que vai fazer, no casamento que, tomara que chegue logo, o varão de guerra, né? E geram expectativa nas coisas que estão apenas aqui, e não estamos gerando expectativa nas coisas que são de cima. 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo 19, a Bíblia diz que se for apenas para essa vida que nós esperamos a Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Posso ouvir um amém? Está na Bíblia. Se a nossa expectativa estiver direcionada apenas para esse mundo, para essas coisas, para o que está acontecendo aqui, para quem vai ser o próximo presidente, para quem vai ser... A Bíblia é que está dizendo: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou, em outra versão, os mais dignos de piedade.
Nós não podemos ser assim. Nós não podemos, irmãos, trocar o sagrado por coisas naturais. E eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de nós trocarmos o ministério por um emprego. Aí o Senhor olha lá de cima, um dia estará diante de nós, o Senhor lá, prestando, né? E o Senhor diz, você está salvo, mas eu chamei você para fazer isso, isso e isso. Não, é porque eu estava trabalhando. Justifica? Não justifica. Trabalhar faz parte. Todos nós trabalhamos, né? A Bíblia diz que quem não quer trabalhar também não coma. Nós cremos nisso, a Bíblia está falando. E nós cremos na Bíblia até na capa. Nós cremos nela todinha. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a entender que cada coisa tem o seu valor. O trabalho tem o seu valor, o ministério tem o seu valor, a igreja local tem o seu valor. Sabe, queridos, nós não podemos trocar um culto para ficar cuidando da casa. Não, eu não fui para o culto porque eu estava lavando a casa. Rodrigo, eu vou deixar minha casa ficar suja, faça em outro horário, no horário do culto. Não adianta reclamar porque não cresce depois. Porque sem congregar. Rodrigo, porque assim, eu já sofri muito no ministério, eu já fui frustrado no ministério, e por isso hoje eu não quero mais nem conversa com servir na igreja e nem com nada. Não se preocupa com isso. Também quando chegar lá diante do Senhor, o Senhor vai olhar para você e vai dizer, não, também não quero nem conversa com lidar alguma coisa. Entra, não vai receber nada, mas pode entrar. Porque se os galardões se darão pela nossa obra, aleluia. Posso ouvir um amém, gente? É tão espiritual quanto falar de oração, quanto falar de fé. Isso nos prepara. Se nós tivéssemos, sabe, querido, nós não podemos viver a nossa vida como se Jesus não fosse voltar. Como diz o pastor Anderson, lá do Crato, nós precisamos fazer planos como se fosse viver 100 anos. Mas nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar agora. Você pode se planejar, você pode ter planos, se organizar para isso, mas a sua vida deve ser com a expectativa da volta de Jesus hoje. Porque se nós tivéssemos a expectativa da volta de Jesus hoje, a gente não pecaria tanto. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 4. A Bíblia diz assim: depois dessas coisas, nós estamos falando de João, quando ele começa a ter a visão celestial. E sabe, queridos, quando ele, no capítulo 4, ele diz assim, Apocalipse 4, no versículo 1: depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz como que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, ou eu fui arrebatado, dependendo da sua tradução. E eis que armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Sabe, queridos, se nós lermos a Bíblia, o livro de Apocalipse, até o capítulo 5, que nós vamos fazer essa leitura, ele ainda fala sobre esse tempo da igreja, né? Até o capítulo 3. No capítulo 4 ele começa a mostrar a visão celestial de João a partir desse arrebatamento em espírito, quando ele se acha no céu. E ele começa a ver algumas coisas que nós vamos falar daqui a pouco, mas a partir do capítulo 6, ele já começa a falar sobre selos, ele já começa a falar sobre um monte de coisa relacionado às pessoas que vão ficar. Mas a igreja não vai ficar.
Vamos lá, Apocalipse, nós estamos lendo no versículo 2, né? Capítulo 4. Ele diz assim: depois dessas coisas, eu vou ler novamente. Olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele começa a falar desse trono, e ele diz assim, versículo 4: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciões, vestidos de branco, e em cujas as cabeças estavam coroas de ouro. E sabe que eu gosto muito do texto de 2 Timóteo, no capítulo 6, quando Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Paulo não estava preocupado com se iria entrar no céu ou não. Ele disse: eu estou certo. Ele estava certo, irmãos, que a coroa dele já estava guardada. Ele já estava, irmãos, com a convicção do que ele iria receber. E a semelhança disso, quando nós lemos o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que esses anciões, eles tinham na sua cabeça coroas de ouro. E você fica, eu gosto de conversar com algumas pessoas, as pessoas dizem: mas eu não entendo quem seriam esses anciões. E sabe que durante muito tempo eu fiquei pensando, quem são esses anciões, quem são? Mas quando João vê esse trono, ele não só vê os animais, ele não só vê os tronos, mas ele vê anciões sentados. Sabe, queridos, na antiga aliança, nós não vemos em texto algum promessa de judeu se assentar em trono com Cristo. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que com ele nós fomos ressuscitados e assentados à sua direita. Então, Rodrigo, o que seriam esses anciões? Eu vou fazer apenas um resumo rápido para a gente já pular para o final para entregar ao pastor Jorge. Mas quando Moisés, por exemplo, organiza o serviço sagrado, ele organiza em 24 turnos. Cada turno tinha o seu, fala, meu Deus do céu, sacerdote. E era uma semelhança do que estava acontecendo aqui no céu. Então, no céu teria 24 tronos, que era a semelhança desses 24 turnos que Moisés acabou fazendo. Então, qual seria de fato a quantidade desses anciões? Capítulo 5, vamos continuar a leitura. Pula para o capítulo 5 de Apocalipse, antes da gente fazer essa conclusão. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé um cordeiro. Eu queria só dar uma pausa nessa leitura, porque João vê os seres viventes, os tronos, e entre esses elementos, Jesus está no centro. Mas entre os anciões, ele está entre. Mesma herança. Aleluia. Um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres. Vamos lá para o versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa
de ouro, cheias de incenso, que são as orações do justo. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue comprasse para Deus os povos de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 11. E vi uma voz de muitos anjos, e ao redor do trono dos dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares. Sabe que os anciões, eles não estão reduzidos a apenas 24, ou resumido a 24 anciões. O número deles era de milhões, milhares de milhares. 24 eram os tronos. E assentado em cada trono tinha um ancião, que dava o número de 24. E por que você está falando isso, Rodrigo? Você vai entender, em relação à segunda vinda de Jesus, que um povo vai voltar com ele. Nós estamos falando de uma visão de arrebatamento, onde João vê não só 24 anciões, não só os elementos, mas um povo contado por milhões de milhões e milhares de milhares. E tudo isso começa no arrebatamento, porque a igreja está assentada nos tronos com o Senhor, simbolizada pelos anciões. Mas no mundo, aqueles que ficarem estão sofrendo sobre o governo do anticristo. E nós já entendemos que a igreja não vai passar pela tribulação, porque nós somos a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, Ele não vai deixar nós sofrermos. Aleluia. Amém. Apocalipse 19. Falta 8 minutos. O louvor já pode subir se quiser. Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz assim, versículo 11: vi o céu aberto, não, vamos ler do 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois o reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cujo a esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Irmãos, nós somos chamados de quê? Noiva de Cristo. Mas sabe, queridos, que depois do arrebatamento, nós passaremos pelas bodas do Cordeiro, e agora a Bíblia nos chama de esposa. E sabe que o que me chama a atenção? As vestimentas desse povo. Porque foi nos dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Lembra do monte da transfiguração, quando Jesus foi transfigurado? A mesma roupa. Porque assim como Ele é, nós seremos também. Aleluia. 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Está vestido como um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. 14. E seguiam-no os exércitos que estão no céu. Aleluia. Montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quando o céu se abrir e Jesus voltar como um relâmpago, você não vai estar aqui esperando. Você vem com Ele. Jesus arrebata a sua igreja,
passa pelas bodas do Cordeiro. Você vai passar um tempo com o Senhor no céu. O povo está sofrendo na terra, no tempo tribulacional, mas após 7 anos na contagem da terra, a Bíblia diz que o céu vai se abrir. E quando ele vier com a sua igreja, todo olho verá. E toda língua confessará. Aleluia! Nós estamos falando de um momento onde o mundo está centralizado no Vale de Megido. O anticristo está à frente da batalha. O povo judeu começou a clamar pelo Senhor, e porque eles clamaram, a Bíblia diz que Jesus vem com a sua igreja. Na maior batalha de todos os tempos, o anticristo está à frente da batalha. O povo judeu está ali com aqueles que não se dobraram ao anticristo. Jesus vem e eu estou do lado dele me achando. Eu vou estar me achando demais. Imagina, eu estou descendo do céu, moleque. Chegamos, estou do lado dele. A batalha vai começar. Acabou. A Bíblia diz que ele vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca. Aleluia! Independente do que você esteja passando agora, irmãos, não se compara à glória, à manifestação que há de vir sobre a sua vida. Glorificado, um povo que vai descer com o Senhor para encerrar um tempo chamado tribulacional. Eu não vou ficar aqui, eu vou voltar com Ele. A grande diferença entre arrebatamento e tempo da tribulação é muito simples. Arrebatamento, a igreja sobe. Agora, quando Jesus vier, nós voltaremos com Ele. E aí se encaixa o texto que nós lemos no início de Jó, capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. Pois é, Jesus pisa na terra com a sua igreja, e a partir daí, depois de resolver aquela batalha, Ele pode ressuscitar aqueles que viveram na antiga aliança. Tão simples assim, Rodrigo, tão simples assim. Para aí sim dar início ao tempo milenar, que aí são para outras situações. Mas eu quero encerrar, pastor Jorge, se você quiser até subir, pode subir, com o livro de Apocalipse ainda, capítulo 22. Eu tenho 2 minutos, é o tempo de eu ler esse texto. Capítulo 10, a Bíblia diz assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto, fazendo a injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo,
Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, das palavras dessa profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: certamente, venho sem demora. Sabe, queridos, que você sinta ou não, eu quero te dizer que nós estamos nos aproximando a cada passo, a cada minuto que passa, do nosso Senhor. Aquele que ouve, diga: vem. Nós estamos a cada dia, sabe, queridos, nós estamos mais perto da vinda do Senhor. O Senhor está vindo, e muitos homens de Deus têm se levantado como uma voz, declarando que a volta do Senhor está próxima. E sabe, queridos, eu creio nisso, eu creio que o Senhor está muito perto. Como eu disse a um rapaz em um aconselhamento esses dias, não há mais tempo de perder tempo. Porque às vezes nós pensamos: eu não vou confessar a Jesus, porque eu tenho outras oportunidades. Se Jesus voltar ainda hoje, sua oportunidade será conseguir passar vivo pela tribulação. Isso é um assunto muito sério, porque faz parte da sua eternidade. Você está a um passo, ou a uma confissão, de uma eternidade de sucesso. Muitas vezes nós dizemos assim: você quer aceitar Jesus? E a pessoa diz: não, eu não quero não, achando que seja para entrar na igreja. Você é muito bem-vindo se você vier para a igreja. Só que o confessar a Jesus vai muito além de participar de uma denominação. É fazer parte de um nome escrito em um livro da vida. É receber de fato a salvação para estar para sempre com o Senhor. Para que quando o Senhor venha, você não fique perdido dizendo o que foi que aconteceu. Não, a Bíblia diz que nós não seremos achados ou desatentos. Não, a igreja vai sentir. Eu creio que quando o Senhor estiver perto de voltar, aqueles que estiverem sensíveis vão dizer: alguma coisa está acontecendo aqui. E sabe que eu quero encerrar essa noite, e eu quero que a igreja se mantenha em oração, perguntando se tem alguém aqui que ainda não confessou a Jesus, mas que deseja confessar e mudar a sua eternidade, mudar o rumo da sua eternidade, sabe, ter de fato a certeza de que se Jesus voltar hoje, eu vou com Ele. Se você não tem essa certeza ainda e você deseja confessar a Jesus, eu quero que você erga as suas mãos, eu vou no seu lugar orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Nós temos alguém que deseja fazer isso essa noite? Glória a Deus, pastor. Aleluia. Palavra maravilhosa, escatológica para você essa noite. Eu espero que você não troque sua eternidade por alguns momentos. Talvez por alguns momentos você pode perder a eternidade. Então pense bem direitinho no que você está fazendo ou no que você não está fazendo e já deveria ter feito. Amém? Irmãos, a pregação escatológica, ela nunca se apartou da igreja primitiva. Por isso que a igreja crescia tanto, porque havia no coração daqueles homens sempre o fogo da volta de Jesus. E como disse bem Rodrigo aqui, talvez porque nós esperamos Jesus voltar e Jesus não voltou amanhã, não volta depois de amanhã, a igreja perdeu a sensibilidade para as coisas espirituais, ela mergulhou no material. E sabe, eu vou te dizer uma coisa, irmão: tudo que você conseguir nesse mundo vai ficar. Inútil é, diz a palavra, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus ele dá enquanto dormem. Então, é só um alerta para você. Eu pedi que o Rodrigo trouxesse essa palavra hoje, porque vez por outra nós precisamos ser alertados
para o que realmente está acontecendo. Ninguém é menino, todo mundo sabe o que está acontecendo lá fora. E cada coisa que nós vemos lá fora, nós sabemos, Jesus está voltando. No fundo nós sentimos isso. Mas no outro dia nós agimos como se nada tivesse acontecendo. Eu vou dizer a você a mesma palavra que Jesus disse para Judas: o que tem que fazer, faça logo. Só que faça a coisa boa, escolha a coisa certa. Aquilo que Deus chamou você para fazer, faça. Seja rápido, porque não sabemos quanto tempo temos aqui ainda. E você e eu fomos convocados para fazer algo muito poderoso nessa terra. Então a igreja não pode se furtar disso. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Mandar um abraço bem grande para nossa irmã Clarice. Ela fez uma cirurgia ontem, foi um grande sucesso. Ela já está no quarto do hospital, irmãos. Está maravilhosamente bem. Disse que estaria assistindo o culto hoje naquele quarto. Eu tentei visitá-la, mas não consegui, porque eles não deixaram. Eu falei com Marta Célia, ela disse que eles não iriam deixar a gente entrar. Mas amanhã, a partir de amanhã, ela estará em casa. Se você quiser visitá-la, vá com todos os cuidados necessários que precisam ser tomados, tá bom? Clarice, um grande abraço para você. Deus é contigo em todo o tempo. Graças a Deus você está bem. Estamos muito felizes por isso. Um abraço para a doutora Karine. A doutora Karine botou aqui no canal do YouTube que ela disse que o quarto de hospital onde ela estava, lá em Salgueiro, né? Diz que o quarto do hospital ficou cheio da glória de Deus, que o quarto ficou pequeno. E um monte de gente se manifestando aqui. Rose Atanásio, Patzer, né? Um grande abraço para você e seu esposo, Rose. Obrigado você que está nos assistindo, obrigado você que está nos visitando. Alguns avisos rápidos para liberar você. Quero lembrar para você que amanhã, no dia 19, nós temos um momento de oração para as mulheres. Quem lembra aqui? A pergunta é: vamos orar? Amém, irmãos? Essa igreja, ela está se levantando como uma igreja muito forte em oração. Eu estou muito feliz porque os cultos de terça-feira, você passa aqui na rua, não tem nem onde estacionar o carro mais. E sabe, vai chegar o dia que vai ter mais gente aqui no culto de terça-feira, no culto de oração, do que propriamente no culto do domingo. E eu não fico chateado com isso não. No dia que nós aprendermos que o culto de oração é o melhor culto, porque é aquele culto onde a gente vai chegar mais pertinho do Pai, essa igreja vai crescer muito. Então, irmãos, não perca, toda terça-feira nós temos culto de oração. E amanhã, às 19h30, mulheres, cadê as mulheres da igreja abençoadas? Vamos orar, só para você mulher, tá bom? O outro aviso: temos 10% de descontos no Rema até o final do mês, para aqueles que vão fazer o segundo ano, tá certo? Se você vai se matricular, aliás, não vou nem dizer isso, se você ainda não se matriculou para fazer o segundo ano do Rema, Deus quer que você faça os 2 anos, e até o final desse mês, você ainda tem 10% de desconto na tua matrícula, ok? Deus quer que você termine esse Rema, porque Ele sabe que uma palavra vindo dEle pode mudar a tua rota completamente. Então procura o pessoal do Rema, vai lá. Se você está passando por algum perrengue financeiro, eu creio que Deus é o maior interessado que você termine, tá bom? Não se preocupa, você só precisa dar o passo em direção a Deus, que Ele vai providenciar os recursos para isso, amém? No dia 26 agora de fevereiro, às 19h30, o departamento de comunicação fará uma reunião aqui na igreja, para aqueles que já servem, e aqueles que já servem estão intimados, e os que ainda não servem e querem estão convidados. Tivemos uma reunião ontem maravilhosa. Vamos fazer algumas mudanças, algumas alterações, né? E nós estamos precisando verdadeiramente de pessoas que possam trabalhar. Olha só, esses 2 jovens, 2 adolescentes maravilhosos, operando as câmeras aqui, outros ali dentro operando também, levando esse culto aqui para dentro de casas, irmãos, para dentro de lares. Pessoas estão sendo abençoadas, porque tem pessoas que nós não vemos que estão atrás das câmeras, estão fazendo isso. Então você que tem um chamado para evangelizar, eles estão evangelizando, viu? Então você pode começar muito bem assim também. Então você que é jovem, que é adolescente, você que também não é tão jovem assim e já não é mais adolescente, é para todo mundo, tá bom? Você pode nos ajudar fazendo parte desse departamento maravilhoso. Repito, dia 26/2 às 19h30. O Dunamis, do dia 1 ao dia 4 de abril, você já sabe, foi transferido por causa das medidas que o governador tomou em relação à pandemia. Então, no dia 1º ao dia 4 de abril, nós temos o Dunamis. Você pode procurar lá fora, ou o Jonas, ou a Erilvânia, ou algum dos jovens, para fazer a tua inscrição, tá certo? E também encomendar a tua camisa. Ainda estamos recebendo encomenda de camisa. Já falei do culto de terça-feira.
de oração, que está sendo uma bênção. No demais nossos cultos semanais, nas quintas-feiras, esse culto aqui que você está, culto de ensino da palavra, glória. Nos domingos, aos domingos, nós temos o culto de manhã, que é o culto do Espírito Santo, e à noite temos o culto de louvor e adoração, para toda a família, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui para te dar. Não, eu não vou. A nossa ONG, você já sabe que nós temos uma ONG que está funcionando. Você pode se envolver com ela também, tá bom? Se envolve com a nossa ONG. Procura a Raquel Barros, que ela vai te dizer o que fazer. E para encerrar, finalmente, nossas redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram. Nós estamos, né, por lá você vai ter acesso à nossa agenda, aos eventos, a tudo que a igreja está fazendo. No canal do YouTube você pode ver essa pregação de hoje, ver outras pregações, rever outras pregações. Seja abençoado, fique de pé, né? Já ia dizer, dê um abraço no teu irmão, ó, para aí. Mas cumprimente o seu irmão, tá bom? Se você é casado, né, noivo, alguma coisa, namorado, filho, pai, mãe, pode se abraçar, mas se você não é, não abraça, tá bom? Então tenha uma noite abençoada, um restante de semana cheio da presença de Deus. Vá na paz do Senhor. Medite em tudo que você ouviu aqui. Muito obrigado você que está nos assistindo. Seja abençoado na paz do Senhor. Obrigado a esse grupo de louvor maravilhoso.